Então fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no botão inscrito, inscreva-se aqui embaixo, é de graça, tá? Deixe o seu like e acione o sino das notificações. É muito importante e de graça a sua inscrição. Clicou uma vez, está inscrito, ponto. Vamos seguir em frente. Vamos falar de Vasco, gente. Temos um jogo muito importante nesse domingo. Vamos falar sobre o jogo, sobre a preparação do time para esse confronto histórico contra o Flamengo, milionário contra o Flamengo. E assim, é aquela semana, né, que para o Rio de Janeiro, para o Brasil, porque vascaínos e flamenguistas no Brasil inteiro falando sobre futebol, discutindo sobre o clássico, quem está melhor, quem está pior. Ah, o Flamengo perdeu ali, o Vasco ganhou aqui. Gente, sempre com muito respeito, sempre com muita... Enfim, rivalidade sim, a rivalidade entre Flamengo e Vasco nunca morreu, né? O problema foi o Vasco que, enfim, montou times limitados durante anos e agora renasce, né? Meio que renasce aí para jogar esse clássico contra o Flamengo, um Vasco novo, um Vasco totalmente renovado, como vocês sabem, e reforçado também, já que o Andrei Santos e Manuel Capasso estão liberados para esse jogo. Vai ser um jogo... Realmente tem tudo para ser um jogaço no Maracanã. E assim, eu espero que o Vasco continue. Eu tenho certeza que o Vasco vai continuar com essa pegada, com essa vontade de vencer o tempo inteiro, atacando o tempo inteiro, partindo para cima do adversário o tempo inteiro. E, enfim, é desse jeito que o Vasco vai conseguir vencer a equipe do Flamengo domingo no Maracanã. Jogou assim contra o Nova Iguaçu, jogou assim contra o Fluminense, foi assim contra o Trem, foi assim contra o Botafogo, foi assim agora contra o Boa Vista, desse jeito, tocando a bola, indo, partindo para cima, jogando pelas laterais, saída, excelente saída. O Vasco ganha, só para antes de eu entrar em outros assuntos aqui, gente. O Vasco ganha com a entrada do Andrei, sem dúvida nenhuma, uma qualidade incrível. Eu não barraria, de jeito nenhum, um jogador tipo o Rodrigo, jogador de marcação, para entrar com o Andrei Santos, começar o jogo com o Andrei Santos. Acho que é muito arriscado, porque o meio-campo já está bem firme, bem formado, né? Você pode colocar ali, de repente, o Jair, o Rodrigo e o Andrei Santos, aí sobraria para o Eric Marcos nesse primeiro momento, ou o Gabriel Peck, porque o Alex Teixeira não é banco desse time, tá jogando muita bola. Continua com o Alex Teixeira, aí você tira Peck ou, sei lá, Eric Marcos. Eu acho que os jogadores estão bem nivelados, tecnicamente falando, né? Os dois estão jogando muito bem. Aí é uma questão, realmente fica a critério do técnico Maurício Barbieri. É uma escolha difícil? Mas se ele quiser entrar jogando com Andrei Santos, o jogador que tem que sair não é o primeiro volante, não é o Rodrigo. É isso que eu acho, sabe? Ele joga realmente, ó, vou repetir aqui, joga com o Rodrigo no meio, junto com o Jair e o Andrei Santos. No ataque ele tira um, que ele já tá colocando 3 aqui, né? Aí no ataque não tem como jogar com 4 jogadores, ele tem que escolher 3, né? Eu escolheria o Alex Teixeira, aí é aquela bola da vez, os dois estão jogando muito bem, tanto o Eric quanto o Gabriel, o Peck. Então você tem que escolher um outro, o centroavante é o Pedro Raul. Então essa é a escolha difícil, essa é a grande parada aí do técnico Maurício Barbieri. Sobre Manuel Capasso, ainda não acho, ele vai para o Clássico, está liberado para o Clássico, não sei se ele começa esse jogo. Tem muita gente falando, pô, Eduardo, o Miranda ainda não passa aquela confiança e tal, nada e tal, mas é muito novo também, e também acho que o Miranda tá bem, tá, gente? Só pra... mas você tá criticando o Miranda? Claro que não. O Miranda tá jogando bem do lado do Léo. É claro que o Léo dá essa confiança, passa essa confiança para o seu companheiro também. Né? O Léo é desse jeito, o cara joga muita bola e passa essa confiança, e isso é muito positivo. Para o menino, né, que tava, não sei quantos anos, foi punido pela Conmebol lá atrás e tal, de repente ele volta, entra no time titular e começa a ter certo destaque do lado do Léo. Agora, a gente sabe, né, não é novidade para ele, nem para a torcida do Vasco, que o Manuel Capasso veio para ser o titular. E isso é um ponto, né? Não tem que ficar inventando. Ele é o titular, sabe? Então, assim, vamos esperar a cena dos próximos capítulos, até porque
A semana de treinamento do Vasco tem sido intensa, essa informação que eu recebi ontem, intensa, assim, de muito sol, né? Então, o time treinando o tempo inteiro, indo para cima, pô, é essa pegada, sabe? Esse tipo de treinamento que eu gosto, eu acho que o time tem que continuar fazendo e tudo mais. Então, assim, acho que o Vasco, o Maurício Barbieri, tá super certo. E outra coisa, segredo, né, gente? Isso é clássico, não tem que ficar abrindo nada, não tem que, isso não é hora de falar, é hora de atitude, o momento de falar é depois desse jogo, entendeu? Como disse lá atrás o Felipe, quem ganha dinheiro com a boca é cantor, né? O Vasco não tem cantor, tem jogador de futebol, então tem que ficar quietinho e tem que continuar jogando. Bom, trocando aqui o assunto, né? Agora vamos entrar nos assuntos aqui que eu considero muito positivo. O primeiro deles é a questão do lateral esquerdo, Luciano Juba, né, do Sport, que teria sido oferecido ao Vasco. Vocês sabem que o Vasco, desde que o Vasco mudou, né, para a SAF e tal, um caminhão de jogadores são oferecidos ao Vasco, né? Esses aqui são os que vazam. Tipo assim, vazou essa informação. Luciano Juba, lateral esquerdo do Atlético do Sport, foi oferecido e tal. Gente, é um bom lateral? É um lateral, tipo, não sei se é melhor do que o Riquelme, não sei se é melhor do que o Julião, que são os laterais da base do Vasco. Sabe? Não sei se é, tô sendo muito sincero. Isso aí é o departamento de scout do Vasco, precisa ver, sabe, essa parte técnica. Eu assisti lances dos jogadores, eu gosto de assistir lances dos jogadores que são oferecidos ao Vasco. Então, assim, não sei se é melhor. Mas, enfim, quem está fazendo o planejamento é o departamento de scout, junto com o Abel Braga e o Maurício Barbieri. Se vier, amém, seja bem-vindo. É sobre dívidas, o Vasco, reforçando aqui, o Vasco já pagou mais de 30 milhões em dívidas do RCE, ou seja, em 3 meses o Vasco, além de montar um time forte, o Vasco já pagou mais de 30 milhões em dívidas, aí daquela 700 milhões, né? E o Vasco tem a oportunidade também de negociar dívidas. Um exemplo, quando você quita uma dívida, né, você tira os juros, você está pagando à vista, então você tem como diminuir esses juros, né, e tal, com os seus, enfim, com onde você deve e tal. O Vasco está fazendo isso muito bem, tá certo? Sobre os jogos no Maracanã, coisa que eu vinha falando aqui, o Vasco deve sim aumentar a quantidade de jogos do Vasco no Maracanã, principalmente esse ano, né? É um ano de Série A, é um ano de jogos, grandes jogos, aí não só contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, vou repetir aqui, tem Palmeiras, tem Corinthians, tem, enfim, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, tem que colocar assim 70 mil. Domingo agora, pô, gente, já ultrapassou a marca de 58 mil ingressos vendidos, né? Então, assim, são muitos ingressos. Maracanã deve estar dividido, realmente dividido, porque essa questão realmente chamou muito, mas muita atenção. Muitos ingressos, né? Então, o setor sul praticamente esgotado. Acho que a torcida do Vasco esgotou ontem. Não tem essa informação agora nesse vídeo, mas o vídeo na hora do almoço, esse vídeo vai rodar até a hora do almoço. Aí eu trago para você a informação aqui, tá bom? Sobre jogadores convocados, né? Quanto tempo, né? O Vasco não tinha um jogador convocado para uma seleção, assim, como a do Uruguai, o caso do Puma Rodrigues, que foi convocado, né, para os amistosos em março. E o Andrei Santos também pode ser convocado para a seleção principal do Ramon Menezes, aí, que vai ser o técnico interino. Então, já levando o menino para a seleção principal. Ou seja, essa questão envolvendo as seleções, né, tanto do Uruguai quanto a brasileira, tem 2 jogadores brasileiros, vascaínos, desculpa. Então acho que é muito legal isso. Gente, a respeito do... deixa eu só terminar aqui, do Souza, o volante Souza e tal, nós recebemos a informação que ele negociava mesmo com o Vasco, ele estava doido para voltar para o Vasco, mas infelizmente sofreu uma contusão séria, grave, vai ser preciso passar por um procedimento cirúrgico e a negociação foi encerrada, porque no Vasco não tem tempo para esperar. Infelizmente, essa que é a grande realidade. Futebol é negócio, futebol é momento, e o momento dele, enfim, foi de uma contusão séria. Desejo aqui uma recuperação boa pro Souza, que eu tenho certeza que é vascaíno, enfim, e tenha muito sucesso e que ele retorne sim pro Vasco, já que é um desejo dele. Tá certo, galera? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Não deixe de se inscrever, tem um botão escrito inscreva-se aqui embaixo. Clica uma vez nesse botão, tá inscrito, ponto, deixe seu like, pega o link do vídeo, expulsa para geral aí, ajuda o canal Vasco Connection a continuar crescendo a cada dia mais, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.